Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A partir da aula de hoje, da aula 12, eu vou en- entrar no conteúdo do meu livro, né? E não só o conteúdo do livro, como também os artigos originais, outros artigos, e não necessariamente na mesma ordem que eles aparecem no livro. A tendência é seguir mais ou menos a mesma ordem, mas muitas vezes eu troco um pouco a posição, né, das aulas com relação ao conteúdo do livro. Mas certamente a maior parte do conteúdo vocês irão encontrar no meu livro, tá certo? Que é comercializado pela editora da Universidade Federal de São Carlos, a Edufiscar. Então, para começar essa parte de equilíbrio, a parte histórica, né, eu vou falar um pouquinho do Berthollet, né? O Berthollet, em 1798, ele vai para uma excursão com Napoleão para o Egito, né? Quando ele volta, ele apresenta os resultados e só em 1805 ele publica, mas ele apresentou relatórios da viagem com a expedição de Napoleão para o Egito, né? E apresentou em congressos e publicações menores. Mas ele incorporou neste livro aqui, que esse livro tem duas partes. Ele discute essa reação aqui, que eu vou discutir com vocês, entre as páginas 403 e 409 do primeiro livro. Ó, tá vendo aqui? Da primeira parte do livro. São dois livros, como eu falei. O que acontece? Essa aqui é a notação atual, não tinha essa notação. O que ele observa? A formação contínua de carbonato de sódio nas bordas de grandes lagos de águas de mar. Tinha grandes quantidades ou massa dupla de sódio. Na realidade, as tabelas de reatividade dos compostos, eles previam a formação, né, uma reação de formação do carbonato de cálcio. E nós sabemos hoje também, quando há formação de compostos de baixa solubilidade, esses compostos têm maior estabilidade e a tendência é o que? Seria reagir cloreto de cálcio com carbonato de sódio, formando um composto de baixa solubilidade. E, no caso aqui, mais cloreto de sódio. O que ele observou foi o que? Uma tendência contrária às tabelas de reatividade, que já se conhecia na época, formando então o carbonato, grandes quantidades de carbonato de sódio, né? E ele, como eu falei para vocês, ele discute isso no primeiro livro, né, dele, né? Na página, aqui começa na página 403, essa aqui é a página 408, se eu não me engano, ele discute aqui, ó, essa formação, tá vendo aqui, ó lá, nas bordas, né? Tá aqui, ó, formação, né? Quantidade de carbonato de sódio. Agora, por que ele não chega na a lei da ação das massas ativas de Gutenberg-Weiser só 60 anos depois, né? Em 1864? Por que ele não chega? Porque ele quis comparar, ele compara as reatividades as massas ativas, que seria hoje atividade, ele compara com as forças de Newton, né? Ele adere ao conceito de Newton de força. Então, as reações para ele, as afinidades, tinham a ver com a força gravitacional, né? E isso não é verdade, né? E que seria proporcional, então, essas massas da substância seria proporcional. Quanto maior a massa, maior seria essa força gravitacional, ou seja, a força de atração para a formação de um composto. Como mencionado, 66 anos depois dos trabalhos de Berthollet, o Gutenberg-Weiss publica em 1864, em norueguês, né, um trabalho sobre as, as massas ativas. Então, a lei da ação das massas ativas,
que expressa no linguajar de hoje, isso aqui, essa notação atual, tá certo? O que dizia essa lei da ação das massas ativas? Na realidade, quando A moles, hoje seria quantidade de substâncias, vezes a massa ativa de A reage com B, vezes massa ativa de B, dando E, massa ativa de E, e F, massa ativa de F, esses A, B, E e F são os respectivos coeficientes estequiométricos, o que dizia que por uma dada temperatura, né, a produtória das massas ativas dos produtos elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela produtória das massas ativas dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, era constante, é igual a uma constante. Hoje nós trabalhamos, no lugar de massas ativas, nós trabalhamos com atividade. De um modo geral, concentração, mas rigorosamente, em termodinâmica, no lugar de E, F, A e B, que seriam as massas ativas originais lá de Gutenberg e Wages, seriam hoje as atividades que nós vamos ver durante todo o curso. Como trabalhar para atividade, como se trabalha com atividade. E aqui está o trabalho, esse artigo dele já tem tradução para o inglês, né? E aqui uma foto dos dois, eles eram cunhados, né? E qual foi como que eles chegaram a esses valores de constantes? Foi cineticamente, foi trabalhando com cinética de reação. Eles trabalharam com 500 e poucas reações de esterificação, que já se conhecia naquela época, e várias reações de compostos inorgânicos, e fizeram o quê? Um estudo cinético, onde a velocidade de formação dos produtos é igual a 1 sobre o coeficiente estequiométrico de A, menos dA dt, esse A seria a massa ativa, hoje seria concentração ou atividade, esse menos é devido que a concentração está diminuindo. Isso vai ser igual a 1 sobre o coeficiente estequiométrico B, a massa ativa de B, né? Hoje seria atividade, dt, seria igual a menos, o menos é porque está decrescendo a concentração também do reagente B, seria igual ao que? Uma constante de velocidade, que é uma constante de proporcionalidade, massa ativa de A vezes a massa ativa de B elevado aos respectivos ordens de reação. Notem que X e Y são ordens de reação. Esses ordens de reação são determinadas experimentalmente. Ordem de reação pode ser, inclusive, igual a zero ou negativo, né? Isso se determina experimentalmente. E a velocidade da reação inversa é 1 sobre E dE dt, que é igual a 1 sobre F dF dt. Aqui também nós teremos um coeficiente de velocidade, né? As massas ativas elevadas aos respectivos Z e W, que seria as ordens de reação, né? Que também são determinadas experimentalmente. Considerando agora que essas respectivas ordens de reação são iguais aos coeficientes estequiométricos, ou seja, x igual a A, y igual a B, z igual a E e W igual a F, nós vamos fazer essa consideração, nós chegamos ao quê? No equilíbrio, né? O que se tem é o quê? Se iguala as duas reações. A reação de formação dos produtos é igual à reação da formação dos reagentes, que é o que está aqui. Igualando as duas expressões de velocidades, as anteriores, chega-se a essa equação 7. Então, a razão entre os coeficientes das reações, né, as constantes de proporcionalidade das razões cinéticas, vai ser igual ao que? A constante de equilíbrio. E se chega na expressão de constante de equilíbrio que nós conhecemos. Tá certo? É assim que é feito, então. É assim que eles determinaram. Um exemplo disto, reação de nitrogênio gasoso e hidrogênio dando amônia. Né? Para um sistema fechado, isso aqui nós temos que estar com o sistema fechado, o que se tem? Macroscopicamente, o que se tem é a concentração de hidrogênio vai decaindo, decrescendo até ficar constante. Da mesma forma, a concentração de nitrogênio decai até ficar constante. E
ao mesmo tempo, nós temos o aumento da concentração do produto, que no caso aqui é a amônia, né? Notem que o decréscimo, a velocidade de decréscimo da concentração de hidrogênio, ela é bem maior que esta do nitrogênio, porque aqui, nas velocidades de reação, notem que leva-se em consideração o coeficiente estequiométrico, que no caso do hidrogênio, para cada molécula de nitrogênio que reage, 3 moléculas de hidrogênio estão reagindo. Nota, então, o decréscimo é muito mais acentuado, ou seja, a velocidade de reação é 3 vezes maior para o hidrogênio aqui. E, da mesma forma que a formação do amônio é 2 vezes. Esses coeficientes estequiométricos são levados em consideração. Macroscopicamente, se nós acompanharmos a pressão desses gases, a partir de um certo ponto, eles não variam. Então, a partir desse tempo T aqui, o que se tem a gente obtém a constante de equilíbrio. Em termos macroscópicos, não há variação dessas concentrações ou dessas pressões. Se partirmos agora do produto amônia, o que se tem? Com o passar do tempo, a concentração da amônia vai decrescendo e a de nitrogênio e hidrogênio aumentando. Note que o aumento da concentração ou da pressão de hidrogênio é muito maior, é 3 vezes maior do que a do nitrogênio. E após esse mesmo tempo T, o que se tem atinge a condição de equilíbrio, né? Então, isso tem a ver com o quê? Sempre a uma mesma temperatura, é possível se atingir o equilíbrio partindo-se dos reagentes ou partindo-se dos produtos. Para que haja reação, há necessidade de se ter todos os reagentes ou todos os produtos, que no caso aqui os produtos é um só. Mas para haver uma reação química, tem que se ter todos os reagentes ou todos os produtos, né? Se tiver só nitrogênio, não há reação química. Se tiver só hidrogênio, não há reação química. Se tiver nitrogênio e amônia, aí vai haver reação química, porque nós temos todos os produtos. Então, essas são as características do equilíbrio químico. E, quando se atinge esse ponto, o que se tem é que a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de formação dos reagentes. Então, o equilíbrio ele é dinâmico. Apesar das concentrações não estarem variando, as duas reações, a de formação e a de formação do produto e formação dos reagentes, elas estão acontecendo e numa mesma velocidade. Por isso o sistema, em termos macroscópicos, está em equilíbrio, né? Ele pode ser atingido partindo dos reagentes ou dos produtos, foi o que eu acabei de falar para vocês. A reação só ocorre quando tem todos os reagentes ou todos os produtos, que eu falei para vocês também. Um catalisador, por exemplo, não altera o estado de equilíbrio. Se usarmos um catalisador aqui, um catalisador, a reação vai chegar no equilíbrio mais rapidamente, mas não se altera o estado de equilíbrio. Ou seja, um catalisador ele está associado à cinética de reação, enquanto as energias ou a entalpia de reação é termodinâmica. O catalisador não afeta as concentrações finais ou as concentrações de equilíbrio dos reagentes e de produtos. Uma analogia do dia a dia, que seria uma reação química, né, ou um equilíbrio químico, tem aqui uma pessoa numa esteira, né? Então, se a pessoa aumenta a velocidade, né, tentando ir para frente, a esteira ela vai para o sentido contrário ou na mesma velocidade. Apesar da pessoa estar em movimento, tentando ir para frente, e a esteira indo para trás, a pessoa não sai desse ponto aqui. Ele não há... ele está em equilíbrio. Ele não sai em termos de avançar ou não, ele está exatamente no mesmo ponto. Então, vamos supor que ele esteja correndo a 10 km por hora, a esteira também está em sentido contrário a 10 km por hora. E se ele aumenta para 15, ele continua, né, no mesmo ponto, ou seja, ele estaria em equilíbrio. Ele não estaria avançando nenhum centímetro.
Então, a velocidade que ele imprime, né? Ou a esteira é colocada e ele tenta acompanhar, ele não sai do estado de equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, né? Porque ele está tentando correr, ou está correndo a 15 km por hora e a esteira a 15 km por hora. Ou a velocidade colocada no programa aqui para a esteira é 15 por hora, ele estaria a 15 km por hora, né? A mesma velocidade da esteira. Então, ele não sairia desse ponto que a gente já chama de ponto de equilíbrio aí. Olha que analogia legal. Eu poderia pensar também numa grande empresa que tem um saldo bancário e à medida que vai caindo o depósito nessa conta, simultaneamente se retira esse dinheiro. Então, o saldo na conta corrente permanece o mesmo. Entra R$ 500, mas simultaneamente é retirado esses R$ 500, né? Naquele mesmo segundo. Mas esse exemplo acho que é mais efetivo, mais interessante para ser dado, né? Em termos termodinâmicos, o que seria a termodinâmica? A termodinâmica ela estuda o movimento da energia e como a energia cria movimento, né? Historicamente, a termodinâmica se desenvolveu pela necessidade de aumentar a eficiência das máquinas a vapor, né? Então, muitas pessoas trabalharam, o desenvolvimento da termodinâmica tiveram muitas pessoas participaram, não vamos entrar em detalhes, mas desde Black, Rumford, Hess, né? Carnot, Mayer, Joule, Clausius, Kelvin, Helmont. Em termos de química, nós vamos ver muito a energia livre de Gibbs, por exemplo, né? Os trabalhos de Gibbs, Van Toff também, né? Há muito trabalho. Então, a termodinâmica nós se deve a todos esses pesquisadores. E muita coisa que nós vamos usar na disciplina tem a ver com a energia livre de Gibbs, por exemplo, né? O que seria isso? Nós vamos ver isso, tá certo? Então, Black, por exemplo, o conceito de calor latente é aplicado, né, análogo à energia potencial, né? Um exemplo, a quantidade de calor para fundir 1 grama de gelo é o mesmo aquele para solidificar 1 grama de gelo, né? Aquelas curvas que nós vimos, né, de estados, né, tem a ver também com esse tipo de energia envolvida, né? Então, se para fundir 1 grama de gelo, há necessidade de 80 calorias por grama de gelo. E para solidificar é a mesma coisa. Aqui seria um equilíbrio físico, né? Tá certo? Olhe essa máquina aqui, que é uma máquina térmica de Heron, é conhecido, que foi desenvolvida em Alexandria no século I depois de Cristo. Ela é conhecida como eolípila. Então, o que se tem um calor gera vapor, esse vapor entra aqui e o vapor faz virar essa esfera aqui, ó, né? Então, é um vapor, calor, gerando movimentos, né? Que isso aqui seria uma máquina térmica, que é a precursora das máquinas a vapor, né? Já no século XVII, olha aqui, essa foi a primeiro motor a vapor. Esse motor a vapor desenvolvido por Savery, ele bombeava a água das minas de carvão. Foi desenvolvida por ele para bombeamento de água das minas de carvão. E depois o James Watt, 100 anos depois, né, quase 100 anos depois, né, produz realmente um motor a vapor, né? Isso aqui está lá no Museu de Ciências de Londres. Entra nesse site que vocês pegam todas essas máquinas a vapor. E graças a esses estudos dessas máquinas que se desenvolveu a termodinâmica. Está aqui, ó, entra nesse site aqui, vocês vão ver do Museu, né, de Ciências Britânico, né? Vocês vão ver. Então, a primeira lei da termodinâmica seria a lei da conservação de energia, que foi justamente desenvolvido por Joule. O que ele fazia? Ele colocava pesos conhecidos aqui em roldanas, girava esse eixo aqui com essas pás na água. Aí ele acompanhava, à medida que ia caindo esses pesos, ou seja, energia, um trabalho, energia potencial, transformando-se em energia cinética aqui, virando essas pás que aumentava a temperatura. Ele ficou anos fazendo isso, nessa época aqui, mas ele ficou muito tempo, né? Seria, então, o equivalente da energia mecânica ou do calor, né?
Então, ele fez uma relação entre trabalho, né, e a quantidade de energia transferida na forma de calor, né, que seria o equivalente mecânico do calor, né? E ele chega a essa relação que nós usamos até hoje, né? Que 1.000 calorias, né? Na realidade, ele chega aqui 4.180 joules é igual a 1.000 calorias, ou seja, uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, é o equivalente, né, de energia mecânica em energia calorífica, energia interna da água, né? Então, quando nós vamos estudar sistemas químicos, por exemplo, geralmente a gente pode trabalhar, geralmente se trabalha com um sistema fechado, né? Então, aqui nós temos que estudar o sistema, arredores e tipo de interações, né? Esse sistema, né? Se ele não for fechado, pode haver o quê? Uma interação térmica, né? Mas a gente pode fechar aqui integralmente, né? Aqui é o sistema e vizinhanças, né? Nós podemos ter um sistema hermeticamente fechado ou parcialmente fechado. Então, poderá ter o quê? Interação química da espécie B, por exemplo, interação química da espécie A, essas espécies poderão estarem reagindo, né? Nós podemos ter troca térmica e podemos ter interação mecânica, né, com os arredores ou vizinhanças. E também podemos fechar hermeticamente esse sistema. Se nós pegarmos, por exemplo, o que seria uma interação mecânica, um êmbolo, por exemplo, os gases fechados, pressionamos o gás, então seria uma força, né, um trabalho ali que vai comprimir os gases, né? Um calorímetro, por exemplo, se ele estaria hermeticamente fechado, quem seriam os arredores? A reação entre A e B, os arredores seriam os solventes que estão lá, por exemplo. A troca de calor vai se dar entre os reagentes A e B, formando produtos, e o que acontece naquele meio reacional? Água, por exemplo. Então, nós teria essa relação, né? E isso aí estaria hermeticamente fechado. Nós temos vários trabalhos, é só colocar na Química Nova, na escola, ou Eclética Química, colocar lá calor de reação, calor de dissolução, calor de reação ácido-base, vocês vão encontrar trabalhos que nós fizemos montando o calorímetro com isopor para conservar a temperatura de garrafas de cerveja, por exemplo, ou usar de mamadeiras. A aluna que estava tinha uma criança pequena, uma das participantes do trabalho, uma vez aparece com um isoporzinho para mamadeira, nós fizemos um calorímetro e determinamos com um erro de menos que 5%, achando esses calores de reação, por exemplo, né? Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Aquela da conservação de energia, né? Termodinamicamente, o estado 1 de energia, e aqui seria o estado 2 de energia, né? Em termos termodinâmicos, tanto faz nós tomarmos esse caminho aqui direto do estado 1 para o 2, ou fazer esse aqui ou esse aqui. Em termos a termodinâmica não quer saber o caminho reacional. O caminho reacional é para a cinética. O que ela vai relacionar é o estado energético do ponto 1, daquele sistema no ponto 1, e o estado energético no estado 2. O caminho que é tomado não importa. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que a troca de energia interna do sistema vai ser o calor adicionado ao sistema menos, esse aqui, quando é menos, o trabalho é realizado pelo sistema para os arredores. Então, quando aqui é menos, é o calor, né, realizado pelo sistema indo para os arredores. Quem seriam os arredores? Os solventes, por exemplo, né? A reagindo com B, mandando calor para o meio reacional, para o solvente, né? E o contrário, é um trabalho aplicado ao sistema, aos arredores. A gente pode aquecer, por exemplo, e mandar calor de fora, inclusive, né, do sistema, e mandar calor internamente. Então, na realidade, a primeira lei da termodinâmica diz que nós temos que
uma conservação de energia. O que diz, então, a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica diz que a variação da entropia do universo, que é igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia dos arredores, ela está sempre, é sempre maior, está sempre crescendo, está sempre aumentando, né? E ela tem a ver com o quê? Com o grau de desordem do sistema, né? Um dos enunciados do Lord Kelvin, por exemplo, do Thomson, né? Então, ele diz o seguinte: não é possível se ter uma máquina a vapor que converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Aquelas máquinas a vapor, não é possível converter todo o vapor, né, em trabalho. Há uma perda no processo, né? Há uma perda, né? E o enunciado de Clausius: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta. Então, por exemplo, se tem dois corpos aqui, um com temperatura T1, em contato com outro corpo com temperatura T2, né? E se a temperatura T1 é maior que a temperatura T2, esse corpo está com maior quantidade de calor, o que diz esse enunciado? O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor, quem tem temperatura menor T2, para T1. Não pode ter esse sentido de troca de calor, e sim do corpo de maior temperatura para o de menor, né? Então, T1 é maior, né? Então, um corpo de temperatura menor para outro de temperatura mais alta. Então, o sentido aqui vai ser sempre o quê? Da maior temperatura para o de menor temperatura, né? É nesse sentido aqui. E se tivesse um outro corpo 3 aqui com temperatura 3, e se essa temperatura 3 do corpo 3 tiver uma temperatura menor, né, que T2, se T3 é menor, esse calor aqui, ó, de T2 iria para T3. É sempre de maior temperatura para menor, até o ponto em que haja um equilíbrio térmico. Então, quando chega-se num equilíbrio térmico, os três corpos, né, 2 e 3, estarão na mesma temperatura. Essa que é sempre partindo daquele que tem maior quantidade de calor ou maior temperatura para o menor, e nesse caso o 2 depois iria para 3, e haveria o que? No equilíbrio, os três corpos estariam na mesma temperatura, né? E sempre a entropia é uma parcela interna do sistema, que não pode ser convertida em trabalho. A energia livre de Gibbs vai mostrar isso. Nós vamos chegar na equação que relaciona energia livre, que vai ser entalpia menos T delta S. Bom, o que diz a terceira lei da termodinâmica? A terceira lei da termodinâmica tem a ver com o grau de liberdade, né, do sistema. E está associado ao número de configurações ou microestados. Ou seja, de quantas maneiras os átomos e as moléculas, né, pode ser distribuído em termos de níveis de energia quantizáveis. Isso seria energias translacionais, vibracionais, rotacionais e eletrônicos. Muitos métodos espectroscópicos, espectrofotométricos, por exemplo, etc., são baseados nesses estados, né? O V visível mais relacionado às transições eletrônicas, né? E o que diz a terceira lei da termodinâmica, que ela é oriunda da segunda lei? Você tem que ter um estado, se você tiver um estado sólido cristalino e no zero absoluto, ou seja, temperatura 0 Kelvin, isso aqui é menos 2,7, é menos 273,15 Celsius, tá certo? Nós teríamos uma entropia zero. É muito difícil chegar nesse estado, né? Há trabalhos que a pessoa pega um átomo de césio, por exemplo, e coloca muito próximo da temperatura zero absoluta, aí nós teríamos mais entropia zero. O Vanderlei Banhato, aqui do Instituto de Química de São Carlos,
Instituto de Física de São Carlos, na USP, aqui de São Carlos, repetiu esse experimento que já tinha na literatura, para o átomo de césio. Então, nessas condições, a entropia é zero, porque o cristal só tem apenas um microestado, né? É assim que nós enxergamos, conhecemos a terceira lei da termodinâmica. A outra forma de tratar o sistema o Gutenberg Wade tratou o sistema como cinético, seria como tratar como termodinamicamente, onde os potenciais químicos dos reagentes, a somatória, vai ser igual aos potenciais químicos dos produtos. Então, a somatória dos potenciais químicos dos reagentes vai ser igual ao dos produtos. Sendo que Lewis, né, ele define essas atividades como que a atividade, desculpa, os potenciais químicos estão relacionados com as atividades. Então, o potencial químico de uma espécie I vai ser igual ao potencial químico nas condições padrões, quais sejam atividade igual a 1 e temperatura 25 Celsius, está certo? Condição padrão, que é 298 e 15, vai ser mais RT log neperiano da atividade. Então, aqui relaciona a atividade química com os potenciais químicos com as atividades. Nós vamos ver o que seria atividade no curso, tá certo? Desta forma, ele chega, então, no livro dele, inclusive, o livro do Lewis e Hamilton, tem muito dessas equações. O R é a constante dos gases, a temperatura aqui é a temperatura termodinâmica e, como foi falado, aqui é o potencial químico padrão, atividade unitária, tá certo? Então, substituindo essas potenciais químicos nessa expressão 9, né, nós chegamos nessa expressão aqui, né? Separando, rearranjando esse sistema, nós vamos ter que energia livre da reação vai ser energia livre no estado padrão, mais RT log da constante de equilíbrio. No equilíbrio, a energia livre da reação é igual a zero. Isso é condição de equilíbrio. Aí nós vamos ter o quê? Que energia livre, a troca de energia livre no estado padrão, né, vai ser igual a menos RT log da constante. Energia livre dividida no estado padrão. Ó, a temperatura que eu havia falado, tá certo? Nós vamos usar muito isso, sabendo se a ΔG da reação padrão determinar a constante de equilíbrio ou vice-versa. Sabendo a condição de equilíbrio, a constante de equilíbrio, nós vamos calcular os ΔGs de reação, né? Essa tabela 1.1 apresenta alguns valores de parâmetros termodinâmicos, que são funções de estados, eles estão interrelacionados na termodinâmica, né? Aqui seria entalpia de formação, energia livre de formação e entropia. Notem para algumas espécies químicas, principalmente usado em reações ácido-base, essas daqui. Nós vamos apresentar no livro mais 3 tabelas, uma para equilíbrio de solubilidade, outra para equilíbrio de complexação e outra que envolve reações redox. Notem aqui que tanto entalpia como energia livre de Gibbs é dada em kJ. A entropia aqui é em Joule. E esse valor aqui é o pKa, que é o menos log da constante de dissociação do ácido. Nós vamos calcular agora para o ácido acético, nós vamos ver como que faz isso, utilizando essas energia livre de Gibbs aqui, tanto do acetato como do ácido acético e do próton, ou do hidroxônio. Nós vamos ver, tá certo aqui, ó, né? Nós vamos ver como que calcula isso. Então, como exemplo, vamos calcular a energia livre de reação. Note que aqui é um R, ó, de reação. Geralmente, esse R pode vir aqui ou depois do delta aqui. Na maioria dos livros, vem depois do R aqui, mas eu resolvi colocar aqui na frente da função de estado, né? Então, a energia livre de Gibbs, né? Vamos calcular a troca de energia livre nas condições padrões e qual que é o valor da constante de dissociação do ácido acético. Então, nós temos da termodinâmica o seguinte, nós vamos calcular, então, a energia livre de Gibbs da reação em função daqueles valores tabelados de formação. Está vendo aqui?
sendo aqui a somatória dos valores do produtos, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, que no caso aqui é 1 e 1, mas há casos que vai ser 1, 2 ou 3, né? E, então, seria o somatório das energias livres de formação do produtos menos somatório dos energia livre dos reagentes. Então, para o caso em questão, vai ser o quê? Energia livre de formação do acetato, mais do próton, menos do ácido acético. Pegando esses valores tabelados, notem aqui, acetato, menos 372, e do ácido acético, 399, e do próton é 0, está vendo aqui? Então, esses valores colocados, nós vamos chegar num valor de energia livre de 27,15. Energia livre reacional, troca de energia livre de Gibbs positivo, o processo é não espontâneo. Os processos, quando são espontâneos, os valores são negativos, mas a reação acontece, a dissociação do ácido acético acontece, só que não é espontânea. Ela favorece os reagentes e não os produtos. Então, nesses casos onde as energias livres de Gibbs de reacional são maiores, são positivos, os valores das constantes são menores do que 1, do que a unidade. Caso contrário, quando é negativo, quanto mais negativo for, maior é o valor da constante de equilíbrio, quando for calculado. Então, aqui, substituindo naquela equação aqui, tá certo? Que foi dado aqui, valor de RT, no caso é a 25 graus Celsius ou 29815 Kelvin, nós chegamos num valor da constante igual a 1,810 a menos 5. É o valor que nós conhecemos dos livros, da literatura. O menos log dessa constante, que é igual ao pKa, vai dar o valor 4,74, que está marcado aqui nessa tabela. Está vendo? O pKa do ácido acético está aqui. Se fizéssemos para o ácido fluorídrico, daria 3,45 pKa. Do ácido sulfídrico, iríamos determinar duas constantes, e assim por diante. Não é isso? Agora, considerando o equilíbrio à água, nós fizemos uma reação simplificada, sem a presença de água. Fazendo isso com a água, tendo a água e no lugar do H+ hidroxônio, vão chegar no mesmo valor. Então, a pergunta é, por que podemos calcular das duas formas? Tá certo? E essa equação que relaciona a energia livre de Gibbs com a entalpia e entropia, nós vamos usar muito durante a disciplina, né? Então, nós sabemos que foi falado agora há pouco tempo que a entropia ela não ajuda no trabalho, é uma energia interna, né? Então, a energia livre de Gibbs está diretamente relacionada com a energia livre de Gibbs, diretamente relacionada com a entalpia de reação, e é menos T entropia, que ela não ajuda na energia livre, mas em alguns casos o fator entrópico, o T, a temperatura em graus Kelvin, temperatura termodinâmica vezes a entropia, para alguns casos ele supera o valor da entalpia. Nós vamos discutir isso no curso mais adiante. E esta figura é magnífica. Ela relaciona potencial padrão de reações redox com energia livre de Gibbs e constante de equilíbrio. Quando chegarmos, principalmente na equilíbrio de oxidação-redução, equilíbrio redox, nós vamos relacionar a energia livre com o potencial padrão da reação, aqui é a constante de Faraday, e aqui é o número de elétrons trocado. Nós vamos relacionar o potencial da célula com a constante de equilíbrio, né? E o que foi feito agora para o ácido acético é essa relação aqui, energia livre relacionando com a constante de dissociação do ácido acético. Então, é isso que eu tenho por um momento. Se cuide aí, até a próxima, tá certo?